Olá, meus caros, tudo bem? Professor Orita aqui novamente. E hoje a nossa aula, a nossa live é sobre apresentação de TCC online, tá? Pode aparentar ser uma coisa fácil, mas hoje eu vou dar algumas dicas, né, do que daria para você estar fazendo para melhorar a sua qualidade no vídeo, tá? Então, assim, às vezes aparenta que é só sentar, ligar o Google Meet ou quem estiver utilizando outra plataforma, entrar nessa plataforma, como o Zoom ou qualquer outra, o Skype, o que for, tá? Mas a ideia é que não é tão fácil assim, tá? E hoje, talvez, essas dicas que eu irei dar para vocês são dicas preciosas. A primeira dica, talvez, é a mesma dica que eu daria para quem está apresentando presencial, que é o quê? Primeira dica que eu daria é você levar o trabalho, tá? Para sua apresentação, tá? Ah, mas professor, é em casa, mas às vezes você esqueceu de pegar, tá? Ah, professor, vou apresentar na casa de um amigo, não importa, lembra do Covid, aí o distanciamento, mas a ideia é que muita gente esquece de levar o trabalho. Professor, mas o que importa? Tá tudo aqui, professor, beleza, tá tudo aí? Abre para mim aí a jurisprudência na página 25 e comenta, viu? Não é tão fácil assim, tá? Então, gente, eu acho um pecado o aluno esquecer de levar o trabalho na apresentação. Principalmente na hora dos questionamentos, às vezes o professor fala, comenta aí a página 17, eu não entendi muito bem do seu trabalho. Complicou, né? Se você não levar o seu trabalho, eu acho que a chance de acontecer isso aumenta, tá? Olha a maldição do Orita aí. Tô brincando, gente. Mas a ideia é que você leve, então, como primeira dica, mesmo se você estivesse no presencial, eu falaria a mesma coisa. A maioria das dicas que eu vou dar aqui hoje são dicas preciosas, tanto para o online como para o presencial. Claro que algumas situações que também vou comentar hoje, por isso que você tem que assistir todas as dicas, tá? Não vai sair na primeira ou na segunda, não. Fica até a última dica, tá? Porque talvez as últimas dicas elas se direcionam mais para esses tempos de pandemia, tá? Ou seja, para esses tempos de distanciamento social, tá? Para esses tempos de apresentação de TCC online via algum aplicativo. Bom, a outra dica que eu daria também é que na hora que você vai apresentar um trabalho de conclusão do curso, né, seja às vezes até um artigo científico, o que for, né, mas nosso caso aqui é o trabalho de conclusão, pense o seguinte, a monografia seca a tua boca, tá? Como assim, professor? Quando você não está acostumado a falar sobre pressão, há uma tendência a sua boca ficar seca, tá? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que levar água, tá? Leve um copinho de água, olha aqui um exemplo, tá? Para você levar um copinho de água, não precisa ser grande assim, tá? Ou não vai levar um galão de 20 litros também para apresentação, mas a ideia é que a água é fundamental. Quando você bebe a água, ninguém perde ponto por beber água. Eu acho isso fenomenal. Por quê? Porque às vezes você está falando uma velocidade tão rápida que você tem um tempo mínimo para falar e de repente você esquece desse tempo mínimo. E aí o que acontece? Acontece que você simplesmente talvez vai falar o que tinha para falar em 10 minutos, vai falar em 2 minutos, 3. Então a água é algo que dá para você desacelerar a tua fala. A água é um mecanismo de proteção na hora que você vai apresentar um TCC. Falou muito rápido, o que você faz? Professores, um minutinho só. Pronto, desacelerou, tá? Continua com tranquilidade. Isso serve também para uma pergunta. O professor fez uma pergunta, você não sabe responder. Olha só que mecanismo de defesa. Você sabe que você vai lembrar, né? Então você fala, peraí, professor, um minuto. Pronto, responde, tá? Então a água é fundamental, tá? Embora não precise levar um copão desse de 1 litro, mas pode levar uma garrafinha de água tranquila, deixar do seu lado aí, porque é algo que pode te ajudar e a água salva vidas, né? Melhor falar assim.
Bom, gente, talvez essas duas dicas, eu pensei em falar em mais ou menos 5 dicas, tá? A minha proposta é falar 5 dicas para você apresentar um TCC online com sucesso. E a minha terceira dica é: procure um ambiente que tenha silêncio, tá? Que tenha silêncio. Eu já participei de banco online, tá os pais brigando no fundo, tá? Olha que absurdo. Eu já participei de banca online, gente, que tem, por exemplo, o irmão pedindo coisa, ô, traz tal coisa, né? Então, assim, eu não acho tão interessante isso, tá? Não acho tão interessante você tá dividindo os problemas familiares, ou tem gente que não se toca, né? Já aconteceu de uma aluna estar apresentando TCC toda bonitinha, toda concentrada, vamos falar assim, ou seja, a fala dela estava perfeita, aí o irmão abre a porta. Ô, vamos sair? Ela, tô apresentando TCC. Tipo, gente, é um momento especial, é um momento significante na tua vida, tá? É um momento que às vezes você tem uma pressão danada em cima de você. Então, procure um lugar com tranquilidade, tá? Eu acho isso fundamental, beleza? Então, algo que eu queria também dividir com vocês é que quem não for, por exemplo, apresentar um TCC de dia, que dá para você abrir sua janela e testar a tua imagem para ver se você está aparecendo com qualidade, pensa o seguinte, tá? Que à noite, às vezes, fica um pouco escuro a tua imagem, né? Ah, professor, eu perco ponto por isso, mas não, mas é interessante, né? Você ter uma qualidade visual. Então, algumas dicas que eu poderia dar, tá? Você pode, por exemplo, né, tentar arranjar um abajur, né, um abajurzinho, olha só, esses daqui, vamos falar assim, é algo interessante que você encaixa na mesa, né, direciona para você, sua imagem fica um pouco melhor, tá? Aparenta, então, um pouco mais de qualidade aí na tua imagem, na hora que você for apresentar o TCC. Mas algo que também dá para você fazer, né, mas aí é só uma orientação, né, não é uma obrigação nem nada, faz igual eu, olha só, eu comprei uma luz muito mais forte, vamos falar assim, do que as tradicionais. Então não preciso nem usar abajur, já a imagem já fica clara, né, fica tudo perfeito. Então, talvez essa é uma dica preciosa. A iluminação, né, é algo, acho que compensa, tá? Se essa luz tivesse, se a gente tivesse com uma luz tradicional, ou eu tivesse, por exemplo, no ambiente escuro, a aula seria outra. Aí ia estar todo zoado, o vídeo e tudo mais. Parece até que eu coloquei HD, Full HD na minha webcam aqui, e não é tudo isso, minha webcam, mas olha só a qualidade da imagem que aparenta ser em razão da iluminação, tá? Então fica a dica para quem for apresentar o TCC até de dia, deixa a luz acesa, tá? Apresenta com a luz acesa e abre aí toda a cortina aí, deixa a luz entrar na sua sala. Só cuidado para não estar, vamos falar assim, com a luz em você, a luz solar em você e deixar escuro. Às vezes acontece isso. Sempre testa a sua imagem. Dá para você testar, saber teu ângulo que você tá, se tá ok, né? Se a iluminação de fato tá ok, tá? Então acho que vale muito a pena isso, pensar na iluminação. Algo que é importante também na sua apresentação. Quarta dica que eu daria para você pensa o seguinte, às vezes a internet cai, tá? Às vezes a internet cai. Então é muito comum, às vezes o aluno está apresentando um trabalho cair. Não desanima, tá? Não desanima, já fica preparado que pode acontecer isso. Já aconteceu de acabar a energia, a luz de repente, pum, o aluno ficou tudo escuro, a tela e saiu, né, da plataforma. Já aconteceu, por exemplo, da internet cair, de algum professor voltar, isso é muito comum, tá, acontecer. O que eu poderia dar como uma dica, já deixa a internet do seu celular, se você estiver apresentando pelo computador, roteado. Já deixa ela pronta para, se caso a sua internet da sua casa cair, você já roteia, já vai estar roteada, você só coloca a internet do seu celular e pronto, continua. Tá? Então, é uma válvula de escape que daria para você utilizar. E acidentes acontecem. Caso, por exemplo,
a tua tecnologia quebre o microfone, alguma coisa, liga para o professor, né, faz uma chamada aí de WhatsApp e tudo mais, ou não sei, liga para ele mesmo, manda ele colocar no Viva Voz e colocar no microfone dele. Então, assim, não tem segredo, tá? É algo que pode acontecer e é normal, tá? Em tempos de pandemia é normal, cabe à banca também compreender essa situação. E vamos para a última dica que eu queria dar para você, que talvez é fundamental você pensar, que é o seguinte, a última dica, gente, tá? A última dica é importante, é primordial, você assistir todas as dicas, desde a primeira. Vamos relembrar todas, né, que nós já falamos, não precisa ser em ordem. A água, fundamental, o trabalho, trazer o trabalho é fundamental também, a iluminação, tá? A iluminação, a internet, o ambiente calmo, vamos falar assim, né? Pode acontecer certos acidentes também, tá? E vamos para a nossa última dica. Vocês viram que eu não utilizo microfone, nem fone, olha, não estou com fone algum, tá? Não tem nenhum fone aqui, eu estou utilizando apenas o som do computador. Eu já leciono online, já posso falar assim, desde março. E uma coisa eu aprendi. Antes eu colocava microfone, corria atrás de, vamos falar assim, de comprar um microfone sem fio e tudo mais, o fone de ouvido, né? Então, uma dica preciosa que eu daria para você é que você não precisa disso, tá? Você não precisa disso. O som, uma coisa, não sei se é impressão minha, mas eu acho que isso corresponde. Uma vez eu estava num congresso e a reunião entre vários professores, e um professor, a dica que ele deu foi essa, ele falou, eu dou aula há mais de 10 anos já online, pensa o seguinte, gente, não precisa, né, não precisa, só com o teu microfone do teu computador, do teu celular, está ótimo, tá? Está ótimo, a gente vai dar para ouvir perfeitamente, tá? Então não fique desesperado, ai meu Deus, eu não tenho microfone, não estou lembrando, não estou achando, tá? Fique tranquilo, tá? Fique tranquilo. Principalmente quando você tem dois fones aqui, você grita. Você está gritando e você não está achando que você está gritando, tá? Você não está achando que você está gritando, e na verdade você está gritando. Então, quem quiser utilizar fones de ouvido, só usa de um lado, para você ter uma noção se você está gritando ou não. Essa é uma dica que eu ouvi de uma fonoaudióloga, tá? Então, pense o seguinte, se eu não precisa de microfone, mas caso eu queira utilizar, tá? Você está lá com os dois fones lá, tira um, apresenta com o outro. Você consegue ouvir a pergunta perfeitamente dos questionadores, né? Ou seja, da banca, e ao mesmo tempo você vai saber se está gritando, né? E assim por conseguinte. Beleza? Essas foram as 5 dicas que eu poderia dar para vocês. Pensar numa apresentação de um TCC, de uma monografia, de um artigo que for online, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus, meus caros.